Olá! No módulo anterior, você conheceu a tipologia textual descrição, que permite visualizar um ser, um espaço, uma época ou um objeto por meio de palavras. Você se lembra das duas formas de caracterizar um elemento? Na descrição objetiva, o elemento é descrito de modo distanciado, sem que a pessoa que o descreve acrescente as impressões, os sentimentos e as opiniões dela. Na descrição subjetiva, a pessoa que descreve se envolve com o que estiver sendo caracterizado. Por isso, os traços descritos do ser, do lugar, do objeto ou da época podem estar impregnados de afeto ou de juízo de valor. Você aprendeu também que a descrição pode ser empregada como técnica textual para criar um contexto coerente com os acontecimentos narrados. Nesse caso, ao escrever uma história, você deve ficar muito atento ao momento em que será preciso interromper a narração para fazer uma descrição e quando será melhor parar a descrição para continuar a narração. As principais diferenças entre essas duas tipologias são as seguintes. Descrição é introduzida por verbos que declaram estados como ser, ter, poder, etc. Na descrição são usados adjetivos que apresentam características de um personagem, lugar ou época. Não apresenta sequência temporal e ação, pode ser comparada a uma fotografia. A narração usa verbos que comunicam ações, as quais se organizam em uma sequência de fatos com relação de causa e efeito. Mostra o que o personagem fez ou sofreu. Pode ser comparado a um filme. A narração e a descrição são tipologias textuais que podem ser empregadas em diversos gêneros textuais e literários. Por exemplo, quando você escreve uma mensagem para um amigo em um aplicativo de conversas para contar como foi seu dia, você narra acontecimentos, descreve os espaços onde esteve e como se sentiu neles. No entanto, existem gêneros literários e textuais que são especificamente narrativos, como o conto, que é uma narrativa curta que contém apenas uma ação rápida e poucos personagens. Costuma trazer grandes revelações e desfechos surpreendentes. Um exemplo de conto está no livro de vocês, nas páginas 102, 113 e 104, que é o conto A Doida, do autor Carlos Drummond de Andrade. O romance é um gênero narrativo longo, dividido em capítulos. Apresenta muitos personagens que encenam uma história principal que pode ocorrer paralelamente a outras, que são secundárias. Um exemplo de romance é o livro Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do autor Jorge Amado. A novela é uma narrativa ficcional longa, porém dinâmica, caracterizada por episódios contínuos e geralmente ininterruptos. Um exemplo de novela é o livro O Exército de um Homem Só, de Moacir Scliar. A crônica é um gênero narrativo breve, baseado em um fato cotidiano e trivial. Apresenta um olhar peculiar e sutil sobre a realidade, em geral, pelo uso da reflexão ou do humor. No livro de vocês, nós temos vários exemplos de crônicas, como Um Homem Trocado, nas páginas 86 e 87, que é a crônica do autor Luiz Fernando Veríssimo, A Fila do Chocolate, do autor Pedro Bandeira, na página 88, a crônica A Bola, na página 90, do autor Luiz Fernando Veríssimo, e também a crônica Piscina, na página 122, do autor Fernando Sabino. A fábula é uma narrativa que tem como objetivo construir uma moral, explorando personagens que não são humanos, embora hajam como se fossem. Uma fábula bem conhecida é A Cigarra e a Formiga. Lenda é um gênero narrativo de forte tradição oral, que mistura fatos com elementos ficcionais do imaginário popular. Exemplos de lendas: Vitória Régia e Saci Pererê.